Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra fazer o meu segundo videozinho. Fiquei muito feliz que o primeiro vídeo sobre Parasita teve um resultado melhor do que eu esperava. É, eu tava com medo de que, sabe, ninguém fosse ligar e já teve uma galerinha comentando e tal, que me deixou muito animada e foi o que eu prometi. Se tivesse um resultadinho pequenininho, eu já ia desembestar e fazer mais. Então, promessa feita, promessa cumprida. Vamos lá. Meu segundo vídeo um erro que eu cometi no primeiro, inclusive, foi não dar aviso de spoiler. Eu só coloquei aviso de spoiler do Parasita na descrição, mas não no vídeo em si. Mas era impossível fazer o vídeo que eu queria fazer. Quem assistiu sabe, sem ter spoiler do Parasita, porque o desfecho era uma coisa fundamental para o comentário que eu queria fazer. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Precious, de 2009, do Lee Daniels, e não teremos spoiler, tá? É que eu só vou trazer sinopse. Mas o que particularmente eu quero falar desse filme, né? Eu quero fazer uma relação, vamos ver se eu consigo, da questão do White Savior e o filme Precious. O Precious ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, se eu não me engano. Teve algumas outras indicações, não vou lembrar todas agora. Mas, assim, foi um filme muito, muito elogiado na época, ele é de 2009. E para essa brincadeira aqui fazer sentido, primeiramente eu tenho que explicar o que é o termo do White Savior, caso nem todo mundo conheça. O White Savior basicamente é um nome dado ao tipo de narrativa que coloca pessoas brancas, personagens brancos no centro de uma história que cuja intenção não deveria ser sobre eles. É o filme sobre alguma população não caucasiana, ou seja, indígena, negra, asiática, muçulmana. É sobre a opressão que essas pessoas sofrem justamente pela sua etnia. E aí é pra ser vamos pegar um exemplo. É pra ser um filme sobre, sei lá, escravidão nos Estados Unidos. E ao invés. Assim, a sinopse é essa, né? Um filme sobre escravidão nos Estados Unidos. Mas ao invés do roteiro, da narrativa focar na dor daquelas pessoas, aparece um white savior, ou seja, um salvador branco. Um herói branco que não sofre nenhum por cento dos preconceitos, das opressões que aquela população sofre, é extremamente privilegiado e com os seus privilégios ele vai lá e salva aquela pessoa de alguma forma, tira ela daquela situação de opressão ou ajuda a tirar. O que não é uma coisa negativa, mas assim, em termos de narrativa, em termos de representação cultural, o problema é que assim, você está ofuscando a história daquele povo. Aquele povo, qualquer outra etnia que não seja branca, mas vamos focar aqui na etnia negra, cuja ancestralidade foi tão dizimada desde que o mundo é mundo, sabe? Eu acredito que o racismo talvez seja a forma de opressão social mais forte que existiu desde a história da humanidade. Eu não sou historiadora, mas é um palpite meu aqui. E então, assim, é muito importante que essas pessoas tenham voz, que o negro conte sobre a família dele que foi escravizada, seus ancestrais, que o negro conte hoje em dia como é ser, sei lá, perseguido pela polícia, esse tipo de coisa, e não que uma pessoa branca venha e roube o seu protagonismo, por mais que ela ainda tenha alguma boa intenção por trás, ela realmente queira ajudar, ela tem que ter o bom senso de saber o que é lugar de fala e saber, cara, essa história não é minha e essa pessoa merece contar essa história porque por toda sua existência, a minha raça, não minha raça, mas os brancos não permitiram que ela contasse essa história. Então, o poder da voz aqui é muito grande, entende? Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer dois exemplos aqui bem rapidamente. O primeiro exemplo é um exemplo que eu não me orgulho de falar, que eu passo muito pano, que é um filme que eu gosto muito, que eu vi quando era muito mais nova, não tinha ideia do que era White Savior. Mas, assim, eu acho que é um filme. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre esse filme, falando sobre seus pontos positivos, apesar dele ser um White Savior, não sei, que é o Histórias Cruzadas, que, resumindo muito, é sobre as empregadas na década de 50, 60 nos Estados Unidos. E essas empregadas eram negras, obviamente, para famílias brancas e ricas, e como essas empregadas eram, sabe, humilhadas de todas as maneiras possíveis. Os brancos achavam que elas tinham doenças específicas dos negros, não podiam usar os mesmos banheiros, sabe? Elas deixavam de cuidar das próprias
sabe, das próprias famílias, essas mães, elas muitas vezes eram mães de famílias, elas tinham seus filhos e deixavam de ver eles crescerem para cuidar dessas famílias brancas. Eu acho que o Histórias Cruzadas, apesar dos seus problemas, ele é muito sensível nessa parte. Eu achei muito bonita a cena que a Viola Davis fala de como ela, sabe, deixou de estar presente na vida do filho e etc. E como ela cuida de crianças brancas desde que elas conhecem por gente, sabe? Elas nem chegam à vida adulta e aí viram babás. Elas têm, tipo, sei lá, 13, 14 anos, elas entram na adolescência e já estão trocando fralda e dando comida para essas crianças brancas, então elas têm os próprios filhos e não conseguem ver eles crescer, porque elas são tão exigidas lá dentro, e são mal pagas, e são humilhadas, e são excluídas. E rapidamente um comentário pra gente ver como isso é enraizado na nossa cultura. Eu não sou arquiteta nem nada, mas acho que todo mundo aqui já viu, hoje na construção, hoje em dia, na arquitetura, hoje em dia isso não é tão comum, mas casas construídas décadas atrás, que ainda estão de pé hoje, todo mundo aqui acho que já viu uma casa com quarto de empregada. E você vê a relação, não é a mesma coisa, né? Mas assim, como eu posso dizer assim, é um vestígio dessa cultura lá de trás. Porque quando você fala que um quarto de. Você tem uma empregada, você tem um quarto pra ela, você tá, tipo, dizendo assim, você não tá incorporando ela à família, você tá dizendo assim, você é tão nossa servente, você é tão nossa serviçal, que você vai ter um quarto pra dormir aqui, pra não voltar pra sua casa e ficar aqui pra gente 24/7, sempre que a gente precisar de você. E o Histórias Cruzadas é basicamente sobre a história de uma menina branca, de família rica tal, que é a Skira, é a protagonista, que acabou de se formar em jornalismo. Aí ela volta para a cidade natal dela, que é Jackson, se eu não me engano, e ela vê tudo isso acontecendo, das empregadas sendo, sabe, extremamente oprimidas, e ela quer contar a história dessas empregadas, mas ela sabe que as empregadas não podem, sei lá, ir pro jornal e dar seu depoimento, que elas vão ser escorraçadas, perder emprego, perder tudo. Então ela, como jornalista branca privilegiada, vai lá e fala, não, eu quero contar a história de vocês. O que é um ato extremamente louvável, não é pro branco deixar de ajudar, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, se você for ver, 90% dos filmes hollywoodianos sobre populações negras ou de outras etnias são sobre brancos virando os heróis e essa população que sofre não realmente sendo protagonista da sua própria história. Eu ia trazer um outro filme aqui, que é um grande exemplo, que é o... Oh, Inferno. É o filme da Sandra Bullock, cujo nome me fugiu agora. A Sandra Bullock ganhou o Oscar de melhor atriz por ele em 2010. É Um Sonho Impossível. Um Sonho Impossível. Eu tava confundido com Foi Apenas um Sonho da Kate Winslet. Viajei. Que também é totalmente white savior e eu não vou falar aqui porque senão o vídeo vai ficar imenso. Mas assim, Histórias Cruzadas acho que já dá pra exemplificar o que é a problemática do white savior. Então, voltando pra Precious, que pode parecer que não, mas é o meu foco aqui, que a Precious, de 2009, é a história de uma adolescente negra na periferia dos Estados Unidos, obesa, extremamente pobre, que vem de uma família extremamente abusiva. Eu vi o filme faz um tempo, então assim, o pai dela, se eu não me engano, ele aparece só em flashbacks, acho que ele não tá mais morando com a família na época, mas basicamente a história dela, assim, ela foi estuprada pelo pai a vida toda, teve um filho do próprio pai, contraiu HIV por causa do pai, e então, assim, para cuidar desse filho, além da pobreza, que já é um grande problema, para cuidar desse filho que ela teve do próprio pai, ela não pôde estudar, então ela é semi-alfabetizada, ou seja, ela tem déficit em todo, sabe? Como uma pessoa dessa vai conseguir, eu odeio esse termo, mas tem ser na vida, é impossível. Não vou dizer que é impossível, mas assim, é extremamente difícil. E isso é um dos méritos grandiosos, muito grandes de Precious, é que ele é um filme realista. Mas eu já vou entrar mais nisso. E a mãe da Precious que é interpretada pela Monique, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante naquele ano. Foi, assim, um dos prêmios mais lindos que eu já vi na minha vida, mais merecidos. A mãe da Precious, ela, ao invés da personagem fazer o que a gente espera, que é se compadecer pela filha, todo o sofrimento que a filha sofre, ela tem um ódio mortal da filha, por uma série de questões psicológicas, que seria até spoiler eu trazer aqui.
Mas assim, ela basicamente ela briga muito com a filha, ela bate na filha, ela humilha, ela xinga. Pessoalmente, eu acho que as cenas de briga entre ela e a filha são as cenas mais fortes do filme, porque você já vê a protagonista sofrendo tanto quando você até me arrepiei. Quando você vê, você espera que ela busque, ela tenha algum conforto da própria mãe, ela é mais escorraçada ainda. E por que que eu falei que eu acho que Precious é um filme muito realista? Não é um filme de superação, assim, grandioso, em que a protagonista supera todas as dificuldades e vai lá e muda de vida e vira, sei lá, uma cientista, uma artista. Porque é o que Hollywood ama fazer, né? Histórias quase que impossíveis. Não são impossíveis. Existem casos, mas a gente sabe que esses casos de pessoas que vêm de uma realidade terrível e aí conseguem ascender na vida de uma maneira grandíssima, esses casos são a exceção. Eles não são a regra. A regra é que essas pessoas que nasceram na linha da pobreza e sofreram abuso muito dificilmente vão sair dessa situação por causa de um sistema que oprime elas. E o Precious, ele é fiel a isso, sabe? Não é spoiler, a Precious, a protagonista, ela tenta mudar de vida, ela tenta voltar para a escola para se alfabetizar, ler e escrever e de alguma forma tentar sair daquela realidade tão cruel, mas assim, o filme não fala ela venceu todas as dificuldades, fez uma faculdade e virou uma profissional, uma empresária, e não sei o que. Não. Casos como o da Precious são os milhares que realmente existem na sociedade. Mas o mais incrível, por que eu trouxe a questão do White Savior e eu trouxe esse filme? Justamente porque ele vai na contramão da problemática do White Savior e é o que eu acho o que faz ele um filme tão bom. Porque assim, indo nessa questão nessa pegada do White Savior, que é tão comum em Hollywood, o que poderia facilmente acontecer se a gente estivesse indo na pegada do que é mais produzido? Podia aparecer uma assistente social, branca, privilegiada, com classe média alta, que não sofre nada do que a protagonista sofre, e ver ela lá na escola sofrendo com pai abusivo, mãe abusiva, com filho sendo adolescente, não sei o quê, e falar, meu Deus do céu, é meu dever moral. Então, assim, essa assistente social hipotética poderia simplesmente olhar pra ela, pra história da Precious e falar: caramba, é meu dever moral ajudar essa menina, tirar ela dessa situação terrível. E aí, sabe, com todos os seus privilégios, com toda a sua situação social que não a impede, né, de fazer nada, diferentemente de uma população oprimida, ela vem lá com sua varinha de condão e começa a mudar a vida da menina. E assim, não me entendam mal, quando eu digo isso, eu não tô condenando pessoas que fazem isso na vida real. Como pessoas privilegiadas, é nossa obrigação ajudar quem não tem os mesmos privilégios. Mas assim, o meu ponto é que em termos de narrativa, em termos de se contar uma história, isso é problemático porque, como eu disse antes, você rouba o protagonismo de quem merece esse protagonismo por anos e anos, por milênios não, mas séculos de opressão. Então, assim, em termos de narrativa, isso é um problema, por mais que na vida real não necessariamente seja. E por que eu tô falando da Precious? Porque isso não acontece. Porque, como eu disse antes, é um filme extremamente realista, ele não fala que ela vai triunfar na vida e realizar todos os seus sonhos mais incríveis, ela tá, sabe, tentando apenas melhorar um pouco de vida, sair daquela situação de abuso, tentando voltar pra escola, etc. E ela não tá sozinha nessa jornada. Quando eu falo que não tem um white savior, não tem não tem esse herói magnífico que surge de um buraco no chão para tirar ela da vida problemática. Ela encontra outras pessoas que querem ajudá-la, mas são todas pessoas negras. São pessoas também da periferia, são pessoas que passam por situações similares a dela. Então, assim, isso é muito bonito e porque traz uma mensagem, assim, de união, sabe? Nós por nós. Essa é a nossa história e nós que vamos contá-la, nós que vamos trabalhar para que isso aqui mude, para que as próximas gerações não tenham que passar pela mesma situação e a nossa força que está fazendo isso acontecer, não necessariamente de um estranho que não passou por 1% do que a nossa população passou. Então isso é muito poderoso, uma história que não tira o protagonismo dessa etnia que foi tão injustiçada ao longo de sua história e que fala que essa etnia não precisa que outros venham salvá-la, e sim dar a voz que elas merecem ter, sabe? Que elas sempre mereceram ter. E por isso que eu acho que o Precious é um filme assim,
sabe? Se a gente parar pra pensar, um filme de 11 anos atrás, e quem viu meu vídeo, assim, quem viu meu vídeo anterior, viu que eu falei da questão da pressão social, de sermos um público participativo para as coisas nas indústrias, muito além da indústria cinematográfica, indústrias em geral irem mudando. E aqui eu trago, né, uma situação chata, porque a gente, vamos olhar para o Green Book, que ganhou o Oscar de melhor filme ano passado, sabe? Eu nem vi Green Book, eu não acho que vou ver Green Book. Todo mundo falou que é puta história de White Savior, e eu fiquei assim, cara, preguiça, preguiça. Então, assim, há mais de 10 anos atrás nós tivemos um exemplo, não ganhou o Oscar de melhor filme, mas assim, foi um filme aclamado, ganhou vários prêmios. E assim, é um filme que precisa ser revisitado, a gente precisa rever e comentar sobre ele como eu tô fazendo agora, para que menos Green Books da vida ganhem holofote, mais Precious da vida consigam ascender, consigam ter audiência, consigam ser debatidos e que a importância do que ele traz à luz não seja esquecida. Para que a importância desse filme não caia no esquecimento, a importância do que ele quer dizer, sabe? De uma população oprimida conseguindo ganhar o seu espaço, a sua visibilidade, sem depender de outros. Então, assim, acho que essa é a minha mensagem aqui. Falei pra caramba. Olha que eu cortei bastante coisa, mas assim. Vejam Precious. Acho que é isso. Vejam Precious. Quem já viu Precious, reveja Precious. E se vocês têm outros filmes com essa mesma pegada que vai na contramão dessa narrativa do White Savior, de populações não necessariamente negras, pode ser indígena, pode ser, sei lá, aborígene, pode ser o que for, mas que fogem dessa narrativa do branco sendo sempre o herói de tudo, me conta, me fala de outros filmes assim, deixa nos comentários, vamos conversar, porque a intenção aqui não é eu ficar dando palestra, a intenção aqui é a gente conversar. Cara, sou cinéfila, mas assim, eu sou uma aprendiz em um milhão de coisas que eu não conheço e eu quero conhecer. E é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, tá? Mais uma vez, obrigada de coração a quem assistiu até aqui, tá bom? E vamos lá. A ideia aqui é continuar e com a força de vocês eu vou continuar assim. Obrigada mesmo, gente.